aqui atrás, ó, aqui nós estamos nas costas do Palácio de Hofburg. O Palácio de Hofburg hoje é a sede do governo aqui da Áustria. A Áustria hoje é um país, uma democracia, né? E aqui é a sede do governo. Mas aqui, por muito tempo, era a sede também do Império, do Sacro Império Romano Germânico e também do Império Austro-Húngaro. E Leopoldina nasceu aqui, num desses quartos, esse palácio, no Palácio de Hofburg. Ela era filha de Francisco I do Império Austro-Húngaro, mas Francisco II do Sacro Império Romano Germânico. Ele era da Casa de Habsburgo. A Casa de Habsburgo é uma casa real, uma das mais importantes, talvez a mais importante, junto com a Bourbon, com a Saxe-Gotha e com os próprios Bragança, né, lá de Portugal. Então a Casa dos Habsburgo era muito importante aqui na Europa. Praticamente todos os reinos, todas as monarquias tinham algum representante dos Habsburgo aqui. E a gente tem que lembrar, ela nasceu em 1797, a dona Leopoldina, né? Era a arquiduquesa Leopoldina, porque era a filha do arquiduque do imperador Francisco I. Ele era Francisco II. Depois eu vou contar um pouco mais dessa história. Mas a gente tem que lembrar que naquela época, as monarquias absolutistas aqui da Europa eles estavam passando por alguns problemas. Desde a Revolução Francesa, que foi em 1789, houve, principalmente por conta da burguesia, esse questionamento das monarquias absolutistas. O que era uma monarquia absolutista? Era aquela monarquia cujo poder absoluto era do rei. Por direito divino, o rei ele tinha todo o poder absoluto, não tinha constituição, não era uma monarquia constitucionalista. Então, a partir da Revolução Francesa, a Revolução Burguesa, vários países vários povos começaram a questionar essa monarquia absolutista, o poder absoluto do rei, e quiseram implementar reformas que chamaram na época de reformas liberais, que nada tem a ver com as reformas liberais que a gente fala hoje, que a gente conversa hoje. Então, essas reformas liberais eram basicamente a criação de uma Constituição, a criação de leis que fossem respeitadas pelo rei, para que o poder não fosse totalmente absoluto do rei. Então, com isso, depois dos ecos da Revolução Francesa, eles criaram muita confusão aqui nas monarquias, nas casas reais da Europa, principalmente muito medo. E Dona Leopoldina, ela foi criada com essa ideia, né, do medo, até porque a tia-avó dela, Maria Antonieta, tinha sido decapitada, tinha sido guilhotinada pela Revolução Francesa. O problema é que depois da Revolução Francesa ascendeu o poder na França uma pessoa que chama Napoleão Bonaparte, que mudou completamente a história da Europa e a história do mundo também, com sua ideia expansionista na França. Ele se autoproclamou imperador da França. Ele não era de família nobre, de família real, de casa real, mas ele se autoproclamou imperador da França. E o herdeiro natural do trono romano aqui no Ocidente era considerado o imperador do Sacro Império Romano Germânico, cuja capital era aqui em Viena. E nesse caso era Francisco II. Francisco II era o imperador do Sacro Império Romano Germânico quando Napoleão ascendeu ao poder na França. Napoleão invadiu a Viena algumas vezes, 2 vezes, e exigiu que o imperador Francisco II retirasse esse nome de imperador do Sacro Império Romano Germânico, porque ele, Napoleão, se achava o digno imperador da glória romana, né? O general Napoleão. Então, Francisco II teve que mudar de nome para Francisco I, e aqui foi imperador do Império Austro-Húngaro. Ele casou-se algumas vezes. A segunda esposa dele, que chamava Maria Teresa, que era da Itália, do sul da Itália, lá de Nápoles, era a mãe da Carolina, era Maria Leopoldina Carolina Josefa Habsburgo-Lorena, era o nome da Leopoldina. E foi interessante porque você imagina, naquela época, a família Habsburgo era uma das famílias mais importantes da monarquia mundial, e Viena era como se fosse a capital do mundo, era como se fosse Nova York, como se fosse uma cidade muito importante. Viena, Paris, eram cidades muito importantes, e Portugal era um país mais periférico, né? Então você imagina naquela época a habilidade de Dom João VI de conseguir um casamento, conseguir unificar, porque os casamentos naquela época eram como contratos diplomáticos, né? Então ele conseguiu unificar essas duas casas, a casa de Bragança, que era a casa de Portugal, a casa real de Portugal, e a casa dos Habsburgo, com esse casamento que ele conseguiu através do Marquês de Marialva, entre o Dom Pedro I, né, o príncipe regente do Brasil, que era Pedro, o filho de Dom João VI, e a Leopoldina. Então isso foi uma coisa muito interessante, e eu sempre fiquei muito interessado por esse assunto, por conta dessa qualidade do Dom João VI de ser uma pessoa
extremamente sagaz desses negócios de casamentos, familiares e tal, e conseguir fazer a união dessas duas casas reais muito importantes, principalmente a casa dos Habsburgo, né? Então, a Leopoldina, ela foi criada como eram as crianças da família Habsburgo para ser uma chefe de Estado, uma líder. Naquela época, as mulheres, principalmente aqui da família Habsburgo, não eram relegadas a um segundo plano. Elas eram criadas mesmo e educadas para terem um papel decisivo. Tanto que Leopoldina, o pai dela, o Francisco I, já, né, quando era imperador do Império Austro-Húngaro, ele fez com que ela participasse de um congresso que houve aqui, que foi o Congresso de Viena. Porque depois que Napoleão fez aquela confusão toda aqui na Europa, houve um processo de restauração de algumas monarquias e restauração de monarquias já com Constituição. Então, houve aqui em Viena o Congresso de Viena, um congresso muito famoso de várias famílias reais para tentar redefinir os mapas da Europa depois daquela confusão que o Napoleão tinha feito com as invasões napoleônicas na Rússia, até na Península Ibérica mesmo, na Espanha, em Portugal, e até que culminou com a saída da família real de Lisboa e a chegada da família real lá no Brasil em 1808, que foi um dos pontos também importantes para a nossa independência. A nossa independência, eu sempre costumo dizer, ela não foi em 1822, ela não começou em 1822, ela começou, na verdade, em 1808, quando o general Junot invadiu Lisboa e a família real portuguesa, Dom João VI, teve que deixar a cidade quase que às pressas rumo ao Brasil. Primeiro eles foram para Salvador e depois para o Rio de Janeiro, a capital lá do Império Português, ficou sendo o Rio de Janeiro, né? Então, é muito importante. Dona Leopoldina, ela era a quinta filha do Francisco I, foi educada, ela gostava de mineralogia, de equitação, de caçar, de estudar biologia, essas coisas todas. Então, e ela foi criada num ambiente muito religioso. Aqui na Áustria, né, Viena, um ambiente muito religioso. Então, a Dona Leopoldina, talvez não tinha tanta beleza física assim, o pessoal dizia. Ela tinha bócio, né, uma doença na tireoide, que é essa glândula aqui no pescoço. Então o pescoço dela era grande e um pescoço mais gordo, mais inchado. Bócio era uma doença comum entre os monarcas aqui na Europa, principalmente porque não havia aquela cultura de comer iodo, né? A Áustria, Viena, não está em contato com o mar, então você não comia muitos peixes, muitos frutos do mar, então não tinha tanto iodo assim, você acabava desenvolvendo bócio. Pode ver nesses quadros antigos, geralmente as pessoas têm um pescoço um pouco maior, né, por conta desse bócio, com a doença na glândula tireoide. Então ela tinha e tinha uma deformidade na boca também. A família Habsburgo, ela tinha representantes em quase todas as casas reais aqui da Europa. Então havia muitos casamentos consanguíneos, primo com primo, não havia irmão com irmão, mas primo com primo, tio com sobrinha e tal. E isso acabava causando algumas malformações, né? O queixo dos Habsburgo era diferenciado, era um queixo mais alongado. E também até a língua, por exemplo, o espanhol, que é falado com a língua entre os dentes, esse sotaque era por conta de um defeito congênito do rei Habsburgo, na época na Espanha, e que ele falava com a língua thin, a thin. Então o espanhol da Espanha até hoje é falado assim em homenagem, ou porque o rei falava assim, né? E ela tinha a Dona Leopoldina, ela tinha um defeito na boca, no lábio, principalmente no lábio inferior. Então isso fazia com que ela também tivesse uma aparência um pouco mais diferente. Agora ela tinha uma pele muito clara, muito branca, e olhos muito azuis, né, que chamavam a atenção, e chamaram a atenção principalmente lá no Rio de Janeiro, quando ela foi para o Brasil. O casamento dela foi um acontecimento aqui em Viena, foi em 1817. Casou por procuração na igreja de Santo Agostinho, a gente vai já passar lá na igreja para mostrar também. E esse casamento por procuração, ela casou com o tio dela, né, foi representando o Dom Pedro e o Marquês de Marialva, e essa comitiva de Portugal que chegou aqui em Viena, foram mais de 80 carruagens, chamou muito a atenção da cidade. Você imagina naquela época, né, uma comitiva de 80 carruagens chegando aqui com pedras preciosas do Brasil, com animais que vinham do Brasil, macacos e tal, essas coisas todas. Então foi um acontecimento aqui na cidade. E depois ela partiu, foi para a Itália, e a partir do porto de Livorno ela partiu em direção ao Brasil. É bom lembrar que naquela época, geralmente os navios eles paravam em Recife, paravam em Salvador para depois chegar no Rio de Janeiro. Esse navio dela não, foi direto para o Rio de Janeiro, demorou 86 dias para chegar lá, e não parou em Recife porque naquela época, em 1817, havia a Revolução Pernambucana, estava havendo problemas lá no Brasil, em Pernambuco, né, da Revolução Pernambucana, e Pedro, o príncipe regente, ele também foi um dos responsáveis por dizimar aquela revolta lá em Pernambuco, que estava acontecendo em 1817. Então ela chegou lá no Rio de Janeiro, e é legal porque
Teve uma novela recente chamada Novo Mundo, da Globo, né? E essas novelas são interessantes, por mais que elas não sejam totalmente fiéis do ponto de vista histórico, ela foi interessante, essa novela, porque trouxe à tona essa história da nossa independência, história de Dona Leopoldina, que foi muito importante, e a gente vai contar um pouco mais à medida que esse episódio for passando. Majestades, a Arquiduquesa da Áustria, Maria Carolina Josefa Leopoldina de Habsburgo e Lorena, Princesa Real da Hungria e da Boêmia. Majestades. Querida filha, sejas bem-vinda à tua nova família. E cá está vosso esposo, meu filho, Pedro. Pedro. Leopoldina.